E sejam bem-vindos, bem-vindas nesta segunda-feira, dia 7 de setembro. Então vamos fazer nosso momento de oração, vamos iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo de Deus para que possamos ter a humildade, a simplicidade de reconhecer o senhorio de Jesus, a humildade, a simplicidade de reconhecer que somos todos pecadores, que todos temos limitações, e reconhecer que todos os irmãos e irmãs têm os mesmos direitos que nós, que ninguém é pior, ninguém é melhor, ninguém é inferior, e que o bem vale muito mais do que qualquer lei, de que toda lei está a serviço da vida, a serviço do bem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, é tirado de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com o que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, mais uma vez nós temos um trecho do Evangelho em que vemos Jesus neste confronto com os escribas e com os fariseus, portanto, com aqueles que eram os entendidos da lei, os doutores da lei, com aqueles que faziam, que zelavam para que a lei mosaica, para que a lei do Antigo Testamento fosse cumprida, fosse levada à risca, levada a cabo. Nós víamos no Evangelho do último sábado que Jesus já havia sido questionado pelos próprios fariseus porque os discípulos de Jesus estavam passando por um campo de trigo e com fome eles colhiam o trigo e comiam o trigo, as espigas, o milho, né? As espigas no dia de sábado, né? E Jesus, ele dizia, olha, Jesus dava exemplos do Antigo Testamento em que certas leis foram rompidas, foram quebradas em vista de um bem maior, em vista do bem
comum. E aí Jesus dizia no Evangelho de sábado: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Hoje nós temos mais um confronto, né? O texto começa em um outro sábado, outra vez num dia de sábado. Jesus ele entra na sinagoga, como era o costume, e como um rabino ele vai para explicar as Escrituras, ele vai pregar, em outras palavras, da sinagoga. E ali havia este homem da mão atrofiada, da mão paralisada, enfim. E o texto diz que os escribas e os fariseus estavam ali observando Jesus para tentar pegá-lo fazendo alguma cura, fazendo alguma coisa que não era permitida no dia de sábado. Vejam, meus irmãos, que o evangelista já coloca, já nos explicita que havia uma maldade no coração daqueles escribas e daqueles fariseus. Vejam, eles eram pessoas religiosas. Os escribas e os fariseus eram pessoas que estudavam a lei de Deus, a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Eram pessoas do templo, eram pessoas da religião, autoridades religiosas. No entanto, o versículo 7 já nos deixa claro, já nos evidencia que, apesar de serem pessoas religiosas, eles eram pessoas de um coração malvado, eram pessoas perniciosas, eram pessoas que estavam ali querendo arrumar uma arapuca para pegar Jesus. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado e assim encontrar com o que o acusar. Vejam, não há nada mais maldoso do que você se aproximar de uma pessoa e tentar encontrar algo para condená-la. Veja, o ser humano precisa sempre tentar salvar a outra pessoa. Como o evangelho de ontem, domingo, nos dizia, a correção fraterna, a correção que não deve ser para humilhar a pessoa, para eu me mostrar superior à pessoa, mas a correção deve ser para salvar a pessoa, para libertar a pessoa do erro, para colocar a pessoa de novo no caminho da virtude, no caminho da justiça. E nós vemos aqui um escândalo. Autoridades religiosas que estavam ali assistindo Jesus para querer pegá-lo, para querer, em outras palavras, falando no português claro, querendo ver a desgraça do outro, querendo ver a desgraça de Jesus. Isto é inconcebível, meus irmãos, para alguém da religião. Isto é inconcebível para alguém que se diz uma pessoa religiosa. Isso também é um primeiro ponto para a nossa reflexão de hoje. Que motivações me fazem aproximar das pessoas? Que motivações me fazem olhar para as pessoas? Que motivações me levam à igreja? Que motivações me levam à comunidade? É um perigo muito grande quando eu vou à igreja, quando eu vou à missa, quando eu vou ao grupo e lá começo a olhar as pessoas, a olhar como é que estão se vestindo, a olhar o que é que estão dizendo, a olhar simplesmente se estão lá, mas o que esse aí está fazendo aqui? Não deveria estar aqui, é pecador. Precisamos então, meus irmãos, começar a purificar o nosso coração,
a olhar para dentro de nós, para ver se não estamos cultivando dentro de nós este mesmo tipo de sentimento, este mesmo tipo de comportamento daqueles escribas e fariseus, que observavam Jesus não para se espelhar nele, não para aprender de Jesus a serem misericordiosos, mas para pegar Jesus, para tramar contra Jesus, para destruir Jesus. Certamente o mal havia entrado nos corações daqueles escribas e daqueles fariseus. E Jesus continua, o texto continua, e Jesus convida aquele homem que estava com a mão direita atrofiada a se levantar e a se colocar no meio. Vocês sabem muito bem, a pessoa que tinha alguma paralisia, que tinha alguma deficiência, ou simplesmente que tinha alguma doença, aquela pessoa era tida na cultura da época de Jesus como uma pecadora. Então, aquela enfermidade, aquela deficiência era considerada um castigo de Deus por conta do pecado daquela pessoa. Então, aquele homem certamente era tido como um pecador. E por isso ele deveria ser excluído. Estava ali na sinagoga, mas era mal visto. E Jesus convida este homem a se levantar e a se colocar no meio. Jesus, então, mais uma vez, integra. Jesus integra aquele homem. Jesus traz aquele homem para o centro da roda, para o centro da sinagoga. E além da integração, além de reinserir aquele homem na sociedade, Jesus quer colocá-lo ao centro justamente para que fosse bem visível. Porque, meus irmãos, o bem não pode ficar escondido. O bem, ele é uma tomada de atitude. Fazer o bem jamais vai ser ficar em cima do muro. Porque quando a gente fica em cima do muro, a gente fica ao lado dos poderosos, a gente fica ao lado daqueles que têm o poder, daqueles que oprimem. Jesus poderia ter curado aquele homem às escondidas, estaria fazendo bem àquele homem. Mas vejam, meus irmãos, que quando Jesus ele faz uma cura, quando Jesus reinsere alguém à vida, a cura não é apenas daquele indivíduo, mas a cura é uma cura da sociedade em que aquele indivíduo vivia. Porque Jesus, ele tem o poder de curar aquele homem da mão atrofiada e tantos outros doentes a qualquer momento. Poderia simplesmente sair, tocar ali ou dizer uma palavra, aquele homem estaria curado. Mas ele faz questão também de promover uma cura da sociedade da sua época, de uma sociedade que excluía, de uma sociedade que não aceitava aquele homem, e mais, de uma sociedade que colocava a lei acima do bem, que colocava leis humanas acima da vida. No caso, nem uma lei humana, uma lei inspirada por Deus, uma lei que dizia que o sábado deveria ser o dia dedicado ao Senhor. O sábado, a memória do êxodo, a memória da libertação. Mas veja, um dia que deveria ser consagrado ao Senhor como uma memória da libertação do povo de Israel, estava se tornando um dia da opressão. Porque com a justificativa de guardar o sábado, as pessoas estavam sendo impedidas e as pessoas justificavam de não fazer o bem.
Então, para guardar o sábado, as pessoas justificavam o seu comodismo. Para guardar o sábado, as pessoas justificavam a sua indiferença em relação à dor do irmão. É isso que Jesus quebra quando ele cura este homem no dia de sábado, quando ele pede para esse homem se colocar no centro. É para justamente mostrar àqueles escribas e fariseus, àqueles homens de corações orgulhosos, que não aceitavam esta novidade trazida por Jesus, que era capaz de dar este pleno cumprimento à lei, este pleno cumprimento ao sábado. Então, Jesus mostra para aquelas autoridades que ele tem poder sobre o sábado, que ele é o Senhor do sábado, que ele é o Senhor de qualquer dia, porque o sábado era dedicado ao Senhor. Era o dia de ir à sinagoga, mas era o dia de fazer o bem. Porque para o coração de Deus, meus irmãos, nada agrada mais o coração de Deus do que o bem feito aos seus filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs. Por isso que nesta pandemia, por exemplo, os bispos, sabiamente e prudentemente, eles, na sua autoridade de sucessores dos apóstolos, tiraram, por este tempo da pandemia, enquanto as igrejas não puderem ser plenamente ocupadas e abertas, eles tiraram o preceito dominical. Por quê? Porque aquela é uma lei, sim, é um mandamento. Mas acima da lei está a vida das pessoas. Está a saúde das pessoas. E nada mais agrada o coração de Deus. Não existe culto mais eficaz a Deus do que a vida dos seus filhos e filhas, do que o bem aos seus filhos e filhas. É por isso que então os bispos da sua autoridade, eles autorizaram das missas, por exemplo, sem a presença dos fiéis, e dispensaram por este tempo o preceito. Por quê? Para que as pessoas, para que a vida possa ser garantida. E é por isso que Jesus, antes de curar o homem, ele faz esta colocação, ele faz esta pergunta: o que é permitido fazer no dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Veja, Jesus poderia ter perguntado: o que é permitido fazer no dia de sábado? Fazer o bem ou não fazer nada? Mas veja, porque era isso que eles faziam. Eles não faziam absolutamente nada no dia de sábado. A única coisa que eles poderiam fazer e que deveriam fazer era ir à sinagoga. Mas veja que Jesus compara o fazer nada a fazer o mal. Então, para Jesus, quando um irmão sofre, quando o irmão precisa de nós e nós não fazemos nada, para Jesus é a mesma coisa de fazer o mal. Porque estamos aí colaborando para destruir a vida daquele irmão. Por isso Jesus coloca esta afirmação. No dia de sábado, acima da lei, está a vida das pessoas,
está o bem das pessoas. Esta é a grande lei que agrada o coração de Deus, o amor. Como dizia a segunda leitura de ontem, o amor é a principal lei. O amor é o principal mandamento. Supera toda a lei e todos os profetas. Todo o ensinamento da lei mosaica, todo o ensinamento dos profetas, tudo isto deve convergir para o amor, para a vida das pessoas. E o texto termina dizendo que aqueles escribas e aqueles fariseus, e veja, Jesus manda o homem estender a mão para provar que de fato ele ficou curado. E aqueles mestres da lei, enfurecidos, procuram alguma forma, alguma trama contra Jesus. Diz o texto de Lucas. Lucas, ele é muito macio, ele mede as palavras, enquanto Marcos e Mateus dizem neste mesmo episódio que eles procuravam uma forma de destruir Jesus. Lucas diz: eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Vejam o orgulho daqueles homens, o orgulho daqueles mestres da lei os impedia de ver em Jesus a ação curadora de Deus. Meus irmãos, esta é a grande mensagem da liturgia desta segunda-feira. Que o nosso orgulho não nos impeça jamais de nos aproximar de Jesus, da sua misericórdia. Que o nosso orgulho, que o nosso senso de superioridade, que a nossa ideia de ser mais santos do que os outros, que isso não nos ofusque a visão de Jesus, aquele que agia sempre movido por compaixão, aquele que agia sempre movido com os mesmos sentimentos do Pai, a misericórdia, a salvação, a vida plena, a reinserção das pessoas à vida. A primeira leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios advertindo a comunidade, que era uma comunidade orgulhosa, uma comunidade que se achava muito boa, muito fiel. E Paulo vai dizer: vocês se acham orgulhosos, mas vocês têm um caso de imoralidade no meio de vocês. Um de vocês tem um caso com a irmã do próprio, com a mãe, com a mulher do próprio pai, com a madrasta. Paulo fala: este é um caso de imoralidade e vocês se julgam orgulhosos. Vocês primeiro precisam se curar desta imoralidade que há no meio de vocês, para depois falar dos outros. Meus irmãos, esta é a missão nossa enquanto igreja. Agir com humildade, não com a arrogância dos fariseus e dos mestres da lei, mas com a humildade, com a misericórdia de Jesus, que é a misericórdia do Pai. Assim, nós seremos uma comunidade que, ao invés de separar, integra, que coloca o amor e a vida acima de qualquer lei. Porque o amor e a vida das pessoas são a lei mais importante. Neste dia da pátria, neste dia da nossa independência, como povo, que nós possamos então trazer os irmãos e as irmãs que estão excluídos, que são injustiçados, que são caluniados, que possamos
cada vez mais, como povo, como nação, cuidar de todos. Cuidar não só daqueles que estão perto de nós, daqueles que nós gostamos, mas que nós, como povo, possamos cuidar de todos, integrar todos, curar todos, porque todos têm direito à vida e à vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.